Bom dia, na paz do Senhor. Hoje vamos começar a ler e comentar o livro de Daniel. Vamos para Daniel 1 então. Temos alguns livros ainda para encerrar o Velho Testamento. Temos a parte final da história do exílio, deste exílio aqui do Velho Testamento de Israel. Precisamos então avançar. Temos aí alguns poucos livros, Daniel, nos próximos 4 dias, depois Esdras, Neemias, Zacarias. Tem livros ainda muito importantes, livros que fazem a diferença para entender a história do povo de Israel. Então, Daniel significa o que em hebraico? Deus é o meu juiz. No entanto, quando ele foi para o exílio, quando ele foi ali para ficar ali, foi levado cativo para ficar ali na Babilônia, ele recebeu um outro nome, que é o Beltesazar, que significa príncipe de Baal. Então, olha só, vamos voltar um pouquinho lá em Ezequiel, na história, Jeremias. Nós vimos que o povo de Israel, o povo do Reino do Sul, o Reino do Norte foi levado cativo de uma vez. O Reino do Sul tiveram 3 turmas, 3 levas de cativos. Primeira, possivelmente, a primeira foi Daniel, né, não é possivelmente. A primeira turma, mais ou menos 605, 606, foi Daniel. Nabucodonosor tinha como objetivo tornar a Babilônia o império mais poderoso, o mais inteligente, enfim, o de se sobressair. E ele tinha um entendimento muito claro, inclusive, de muita inteligência, de que para se tornar poderoso, ele precisava ter as melhores mentes, os mais inteligentes, não só os soldados mais valentes e mais corajosos, mas também as pessoas mais inteligentes, para poder construir esse império poderoso que ele tinha como objetivo. Então, na primeira turma de cativos que ele levou nobres, ele levou pessoas que, no entendimento dele, iam fazer diferença para continuar construindo essa Babilônia poderosa. Por isso que ele levou mais nobres. Então, ele levou nobres, ele levou pessoas profissionais, técnicos, pessoas que iam se sobressair. Ele não levou trabalhadores comuns, ele não levou, no que era o entendimento dele, pessoas comuns. Veja, levou Ezequiel, que era sacerdote, e aí levou Daniel e seus amigos, que eram filhos ali das classes que se sobressaíam em Jerusalém. Então ele levou esse tipo de pessoas. Daniel foi levado cativo por conta disso, por ser de classe social diferenciada, por ser jovem, e ele se sobressaiu na Babilônia também por conta dessa formação diferenciada que ele tinha, da inteligência, e sabemos que tudo isso foi Deus que preparou desse jeito. Deus usa cada um na sua identidade. Deus usa cada um na sua história, no que foi construído. Não é em vão que nós somos quem somos do jeito que somos. Então, muitos estudiosos, a gente precisa ter cuidado quando a gente vai ler livros que não sejam da Bíblia, falando sobre textos da Bíblia. Porque alguns estudiosos dão algumas expressões para Daniel e que, na verdade, não são bem assim. A gente precisa ter cuidado. Cuidado, né, com alguns livros, alguns estudiosos que falam que Daniel era profeta no Reino do Sul, porque quando Deus usou toda a história do livro de Daniel não aconteceu no Reino do Sul. Ele era de lá, mas ele não estava lá, porque lá já tinha sido destruído. Ele estava no cativeiro na Babilônia. Então, o termo mais aproximado, mais correto, vamos dizer assim, é dizer que ele era do cativeiro. No entanto, dizer que ele era profeta do cativeiro, os estudiosos mais tradicionais também não concordam. Por quê? Na Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica ela é diferente, ela é estruturada de forma diferente que a nossa. A nossa Bíblia, o nosso Velho Testamento,
a Bíblia toda, o Novo também, é organizado por assunto. Então nós temos primeiro os livros do início, chamados livros do início, o Pentateuco. Depois nós temos os livros de história, os históricos. Depois nós temos os de poesia ou de sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Por fim, Cantares. E depois os profetas maiores e aí os profetas menores. A nossa Bíblia é separada desta forma. A Bíblia hebraica é separada um pouquinho diferente. Tem um destaque que eu falo sobre isso lá no perfil. E na Bíblia hebraica, os profetas, por exemplo, eles não são separados em maiores e menores como na nossa. Na Bíblia hebraica, os profetas de antes do exílio e de antes do cativeiro, e os profetas depois da ruptura, depois da queda de Jerusalém. É um pouquinho diferente. E também tem uma parte chamada escritos. Mas Daniel, na Bíblia hebraica, ele está dentro dessa parte de escritos e não na parte de profetas, porque Daniel não é considerado um profeta pelos judeus, tá bom? Então, ele não é chamado de profeta, ele é chamado apenas de Daniel, servo do Deus Altíssimo, pelos judeus. Então, nós precisamos cuidar um pouquinho nessa questão de dar nomes, e muitas vezes, se a gente for olhar aqui, Daniel, ele exatamente não é um profeta. O livro dele está numa parte chamada Escritos. Por quê? Porque o livro dele é mais um escrito, é mais um cuidado, é mais uma história do que profecias em si. As profecias são para quê? Exortar, corrigir, ensinar, educar. E as profecias aqui de Daniel, o objetivo do livro de Daniel não é trazer isso, não é corrigir, exortar. O objetivo do livro de Daniel não é esse. O objetivo do livro de Daniel é dar conforto, esperança e motivação para aguentar o cativeiro. O objetivo do livro de Daniel é encorajar o povo de Deus a se manter fiel. O objetivo do livro de Daniel não é chamá-los ao arrependimento, tá? Então, por conta disso, é que ele não é chamado de profeta, porque ele não chama ao arrependimento, embora tenha isso subentendido ali em muitas palavras de Daniel. Mas o objetivo do livro é encorajar o povo de Deus a se manter fiel, a continuar confiando num Deus soberano. Sabemos, então, que a história de Daniel compreende de quando ele foi para o cativeiro, mais ou menos 605, 606, um pouco antes, um pouco depois, dependendo da linha do historiador, até prestes a voltar do cativeiro. Então, é como que ele cobre 70 anos de história. É o único livro que vai cobrir todo o cativeiro, do início ao fim. E nós vamos ver no livro de Daniel a diferença que a oração intercessória faz, não só na vida de uma pessoa, mas na vida de um povo. Deus ouve as orações intercessórias também. Então, ele é vamos usar a palavra profeta, porque é mais conhecido e mais fácil, mas ele é do cativeiro e não do Reino do Sul. O livro de Daniel, para nós, na nossa estrutura, nós não temos essa parte de escritos. Ele está entre os profetas maiores. O livro leva o nome dele, mas talvez ele se adequasse melhor se fosse colocado junto com os livros históricos, vamos dizer assim, porque tem mais história no livro dele do que
profecia, se formos ver, mas a linguagem que ele usa é uma linguagem profética. Ele foi contemporâneo, ele certamente que conheceu Jeremias e Ezequiel. Ele viveu na mesma época, mas veja bem, há uma diferença de idade entre eles. Então, quando Ezequiel é levado para o cativeiro, Ezequiel já estava ali entre 25 e 30 anos. Jeremias, nessa época, já estava com seus 40 e pouco, mais para os 50 do que para os 40, então tinha uma diferença boa de idade. É faixa etária diferente. E o adolescente Daniel, então, estava com metade da idade de Ezequiel. Então, talvez eles se conheciam? Sim, possivelmente que sim, moravam todos em Jerusalém, os três, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas eles poderiam se conhecer ou se conhecer de nome, mas eu não acredito que eles conviveram, como muitos estudiosos falam, que eles eram contemporâneos, mas não conviveram, por conta de diferente classe social e diferentes idades. Veja, Jeremias mais velho, 15 anos, vamos considerar de diferença entre Jeremias e Ezequiel, depois de Ezequiel para Daniel, 15 anos de diferença. Então é como nós hoje. Veja, se você tem um contato mais ativo com adolescentes, é porque ou você trabalha com isso na igreja, ou porque você tem filhos adolescentes, porque nós não temos um convívio constante com adolescentes. E também não tanto com a terceira idade. Estamos mais, eu tô falando de mim, não tenho contato. Então, quando eu tenho, é por conta do serviço na igreja ou por conta de familiares. Então, não é esse contato direto. Então, eu penso que eles eram contemporâneos, mas não conviveram. Então, ele foi preso, foi levado cativo no final da adolescência, mais para os 16 do que para os 12 anos, já que é finalzinho da adolescência. Se tornou na Babilônia um grande administrador, conselheiro, orientador de negócios ali na Babilônia. Chegou a vice-governador, mas a função principal dele era de confortar o povo. E apesar de todos os títulos que ele recebeu na Babilônia, ele continuava sendo conhecido como servo do Deus Altíssimo. Então, a mensagem principal dele aqui é de conforto ao povo. E o principal atributo de Deus que nós lemos em Daniel é Deus soberano. Deus continua, Deus permanece no controle, mesmo em meio ao exílio. Deus permanece no controle, mesmo cristãos sendo assassinados todos os momentos no Afeganistão. Deus permanece no controle, mesmo o Talibã assassinando crianças que estavam orando para Jesus. Deus permanece no controle, não importa o que aconteça nas nossas vidas. E isso é o mais importante no livro de Daniel. Deus soberano. A história secular, extra-bíblica, como a gente fala, e aí eu falo entre aspas, confirma toda a história de Daniel. Há muita coisa na história secular que conta exatamente o que nós lemos sobre Daniel aqui na Bíblia. Então, é um livro que cobre cerca de 70 anos de história. E aí preste atenção, do capítulo 1, e sempre quando nós entramos num livro novo, nós fazemos uma introdução, uma explicação do livro, é importante para entendermos. Então, hoje é do 1 ao 3, se eu não chegar no 3 não tem problema, a gente empurra o 3 para amanhã, tá bom? Ou o 2 até se for necessário. Mas preste atenção, que interessante que é o livro de Daniel. Do 1 ao 6 é história que aconteceu literalmente, do jeitinho que Daniel escreve. A história secular, inclusive, conta as mesmas coisas. Do 7 ao 12 é escatologia. E tem alguns pontos de dupla conotação. O que significa isso? Que do 7 ao 12 tem alguns pontos que já aconteceram, não no tempo de Daniel, mas depois. Então, aconteceram, mas de forma parcial, e só vão se completar
plenamente depois em eventos escatológicos, eventos futuros, tá bom? No livro de Daniel, quando nós chegarmos lá, eu vou repetir isso, nós vamos ver que Deus manda Daniel selar as profecias, as visões. Não são profecias, são visões. Deus manda selar. E aí, olha só, do capítulo 2.4 até o 7, preste atenção nisso que é muito interessante. Muito interessante porque Daniel cumprindo ao pé da letra. Do capítulo do 2.4 até o 7.28 está escrito em aramaico. Aramaico é a língua mãe na Babilônia. E o aramaico influenciou tanto os judeus por conta dos 70 anos que eles passaram lá e eles tinham que falar aramaico, que eles continuaram falando quando voltaram para Jerusalém, não sabiam mais o hebraico, poucos sabiam o hebraico, a maioria não sabia mais, tinha esquecido. E o aramaico continua então sendo como uma segunda língua em Israel, depois do cativeiro. E o aramaico vai até os tempos de Jesus. Jesus fala aramaico, porque fica como uma segunda língua, tá? Mas veja bem, o que eu estou falando? De Daniel 2.4 até 7.28, até o capítulo 7.28, está escrito em aramaico. É uma parte da história de Daniel, do livro de Daniel, que ela é pública, que ela foi escrita, foi registrada, inclusive para os próprios babilônios lerem. Tem testemunhos ali. Tem o livramento na fornalha, tem a história de Daniel, leões, tem muita coisa. E isso é uma parte pública, ou seja, para os hebreus e para os gentios, os babilônios. Quando a gente chega no 7.28, está escrito assim: aqui findou a visão. E Deus manda ele selar as visões. A parte que Deus manda selar, ela está em hebraico. Então nós temos o capítulo 1 até o 2.3 em hebraico, que é uma parte da história que não importa para os babilônios, é para os judeus. E depois nós temos do capítulo 8 até o 12, que são as visões. E é a parte que Deus manda Daniel selar as palavras, ou seja, como que fechar. Está escrito em hebraico, então é para o povo de Deus, não é para todo mundo, porque todo mundo, ou seja, quem for ler não vai entender, porque é algo especial para o povo de Deus. Que interessante, eu acho isso assim muito interessante, muito Deus, muita obediência de Daniel, inclusive para escrever o livro. Então nós vamos ver em Daniel que Deus é soberano. E o que mais chama a atenção em Daniel, além, claro, da sua obediência extrema a Deus, é a sua vida de oração. Como eu disse, a intercessão de Daniel foi fundamental na libertação do povo. Então, na primeira parte do livro, nós vamos ver o quê? A parte de história, que é de Daniel 1 ao 6. A lealdade dos 4 amigos a Deus. Livramentos miraculosos, que a gente chama aqui hoje de testemunhos, mas são histórias fortes e impressionantes de livramentos miraculosos de Deus. Nós vamos ver como, olha só, eu tenho falado muito sobre isso. O nosso testemunho tem chamado a atenção dos outros. O nosso testemunho não é aquilo que eu falo. É o meu estilo de vida. O meu estilo de vida tem chamado a atenção. Porque olha só, Daniel e os seus 3 amigos, o estilo de vida deles, não só o que eles comiam ou o que eles deixavam de comer, mas o estilo de vida, a forma como eles viviam, chamou tanta atenção que fez com que 3 reis da Babilônia reconhecessem a grandeza e a soberania de Deus. O nosso estilo de vida está chamando a atenção de quem vive conosco, de quem nos vê, de quem convive, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, seja na vizinhança. As pessoas percebem que nós somos diferentes?
E não é pelo tamanho da saia, pelo tamanho do cabelo, ou pelos homens usarem gravata, não. É pelo nosso jeito. Percebem que nós somos diferentes? É isso que nós vamos ver aqui em Daniel. E aí depois, a segunda parte do livro de Daniel, hoje, agora, nesse momento é só uma introdução, que já está quase com meia hora. A segunda parte de Daniel 7 a 12, aí sim, são visões apocalípticas, são visões apontando para eventos escatológicos. Mostram a ascensão e a queda do Império Babilônico e também dos outros impérios que viriam a surgir depois da Babilônia e nos levam, então, nos ligam diretamente ao Apocalipse. O capítulo 1, então, é história pura e vai nos situar, vai situar o leitor dentro ali da história do cativeiro, começando, contando ali já do dia, do momento em que eles foram levados cativos, Daniel e seus 3 amigos, os adolescentes ali. Vamos ler o versículo 1 e 2 então. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Lembrem, quando nós lemos Jeremias, comentamos Jeremias, eu expliquei que esse sitiou daqui foi diferente daquele cerco que aconteceu quando Jerusalém caiu em 586. Aqui 20 anos antes foi um cerco diferente, tá bom? Então, os versículos 1 e 2, eles vão trazer o contexto histórico. Olha só, lá em Jeremias, veja, se você comparar esse versículo 1 e aí os anti-bíblia marcam como uma divergência aqui, abra sua Bíblia e acompanhe aí em Daniel 1 e 1. Lá em Jeremias 24 e 1, vai falar que esse sítio, esse primeiro sítio da Babilônia contra Jerusalém, aconteceu no 4º ano do reinado de Joaquim. E aqui Daniel está falando no 3º. Então vamos entender. Daniel considera o ano que... Daniel vai contar a história na perspectiva da Babilônia, as datas. E Jeremias vai contar na perspectiva dele lá em Jerusalém, as datas, obviamente. Então, para Daniel, ele conta do ano que Nabucodonosor saiu da Babilônia, e Jeremias conta de quando ele chegou lá. Então, aqui em Daniel, nós vamos ver no 3º ano de Joaquim. Se a gente ver lá em Jeremias 24, vai estar escrito no 4º ano. O que acontece, gente? Ele saiu no 3º ano da Babilônia e chegou no 4º ano em Jerusalém. Lá em Jeremias eu contei, eu falei, Babilônia de Jerusalém em linha reta, são 750 quilômetros. Mas ninguém vai em linha reta, só avião. Então vamos lembrar um pouquinho. Nabucodonosor vai e sitia parcialmente Jerusalém e leva a primeira turma de cativos para lá. É no 4º ano do rei Joaquim, na fala de Jeremias, no 3º ano de Daniel, porque Nabucodonosor saiu num ano e demorou aí 4 meses mais ou menos para chegar em Jerusalém, então o ano virou. Jeremias 25 é a profecia que acontece depois, possivelmente bem depois. Por quê? Porque Jeremias 25 é uma carta que Jeremias escreve e manda para o cativeiro. Então vamos considerar que Nabucodonosor veio, pegou o povo, levou para o cativeiro. Então demorou mais 4 meses para chegar lá. Aí Jeremias escreve a carta e manda. Aí demora mais uns 3, 4 meses para a carta chegar lá. Então é no ano seguinte, tá? Só para a gente localizar aí. Primeiro ano, olha só, 25 e 1, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tá? Então já era um ano, já tinha rolado coisa aí. O Jeremias 24 ele acontece então nessa data de Daniel 1 e 1. Mas Jeremias 24 não está falando aqui não está datando, né? Então vamos lá. Lembrem que eu falei que se não está no capítulo, é só ir nos anteriores, que aí nós vamos encontrar, vamos voltando, né? Até encontrar a data.
Talvez se eu tivesse usado a referência de Ezequiel, seria mais fácil, já que Ezequiel data todos os seus capítulos. Mas Jeremias 24, ele acontece em Daniel 1:1. Para a gente encontrar o ano de Joaquim aí, nós temos que voltar aqui para Jeremias 8, 9. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar exatamente. Mas, enfim, é um detalhe. É só para a gente se situar na história, tá bom? Jeremias 24, ele vai acontecer, então, essa datação aqui de Daniel 1:1. 2 Reis 23 vai falar isso, e 2 Crônicas 36 vai falar desse primeiro cerco de Jerusalém, e é onde Daniel situa aqui o início da história dele no cativeiro, tá? Então, Daniel, ele vai contar a história dele respectivamente com a de Babilônia, ou seja, de acordo com a datação da Babilônia, com o que está acontecendo lá, porque é lá que ele está. Então, não é uma divergência quando a gente lê aqui 3º ano de Joaquim, é o 1º ano de Nabucodonosor, e nós vamos ler em Jeremias, em 2 Crônicas 23, em 2 Crônicas 36, também vai situar a história ali no 3º ano de Joaquim. Não é um erro, é apenas ponto de partida diferente. 2 Reis 24, que vai falar aí do ano do primeiro cativeiro de Jerusalém, tá? Primeiro cerco da Babilônia contra Jerusalém. Eu falei 2 Reis 23, mas é 2 Reis 24. E aí vai falar no 3º ano de Joaquim, tá bom? Versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Cada vez que a Babilônia atacava Jerusalém, ele levava um pouco de coisa. Então, na primeira leva, essa que Daniel foi, ele levou os nobres, os profissionais, aquelas profissões que eram importantes para a Babilônia, e levou ali uma parte, então, dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, a casa do seu Deus, com letra minúscula, e colocou os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Olha só, né? Então, o saque da casa de Deus já começou aqui. Versículo 3. E o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Vamos aqui então entender. Ezequiel era de família sacerdotal, tribo de Levi. Jeremias também, de família sacerdotal, tribo de Levi. Daniel, nós vamos ver aqui ele e os amigos dele, tinham um outro estilo de vida, enquanto que Ezequiel e Jeremias cresceram ali, já conhecendo, precisando conhecer todo o serviço sacerdotal. Daniel teve uma outra formação, possivelmente essa questão ali da linhagem real. Eu vou trazer mais informações de Daniel no decorrer dos dias, conforme a gente avança aí, e conforme também vai entrando os detalhes aqui na Bíblia. Versículo 4, preste atenção. Moços em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E lhes determinou o rei a porção para cada dia das iguarias da comida do rei, do vinho que ele mesmo bebia, e que os mantivesse por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Veja, esses 3 anos têm a condição física de se preparar para estar diante do rei, mas também traz aqui a questão do amadurecimento, do adolescente vir a se tornar homem, no sentido físico, mas também mental. E estavam entre eles os filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias.
veja bem, entre eles. Então não significa que só tinha esses 4. Certamente tinham muitos outros mais adolescentes, outros jovens da mesma idade. E aí começa a sobressair aqui uma questão de criação. Todos os meninos em Israel, e isso até hoje, precisam conhecer a lei do Senhor. A entrada na adolescência é recitar ali alguns pontos específicos da lei do Senhor, do Velho Testamento, da história de Moisés, da história do povo de Deus. Tem algo importante ali que é essa passagem do deixar de ser criança e entrar na adolescência. Mas o que chama atenção não é isso, porque isso a gente conhece. O que se sobressai não é isso. O que se sobressai é como em centenas que foram levados ali, e entre eles, ou seja, muitos adolescentes, muitos jovens, 4 apenas se sobressaíram. 4 se destacaram pelo estilo de vida, pelo conhecimento, pela aparência, pela instrução. Como é que você conhece quando uma pessoa é bem criada, tem instrução e tem conhecimento? Como é que a gente conhece uma pessoa? Ouvindo e vendo. Esses rapazotes já estavam sendo avaliados desde quando foram pegos em Jerusalém. O exército babilônico não entrou em qualquer casa. Certamente que ao entrar em Jerusalém e levar o povo cativo, uma parte do povo, certamente que sabiam onde ir e onde entrar. Não foi uma escolha aleatória, tinha um objetivo. Nós vimos lá em 2 Reis que o exército babilônico escolheu profissionais específicos. 4 só se sobressaíram entre muitos. A mãe e o pai de Daniel e dos 3 amigos fizeram diferença aqui na história de Daniel. A Bíblia não fala. Amanhã eu vou falar o que a história secular fala a respeito disso. A Bíblia não traz a questão dos pais, se eles foram separados. Mas a criação do pai e da mãe de Daniel fez a diferença na vida de Daniel. E se fez a diferença na vida de Daniel, fez a diferença também para o povo de Deus, porque Daniel tem um papel fundamental aqui. Não é só ouvir, não é só saber, não é só conhecer, é viver. E a gente acha que o adolescente não está preparado para viver. Daniel e os seus 3 amigos, levados ali, rapazotes, como a gente vai lá no sul, meninotes, adolescentes, mas tiveram firmeza de caráter para viver a palavra de Deus, para serem fiéis a Deus. Não foram adolescentes influenciados, foram adolescentes influenciadores. Mudaram a história do povo, fizeram diferença. E o testemunho deles é tão forte que nos impacta até hoje. Basta ler o livro de Daniel. Então, precisamos ter consciência de que a educação que os pais dão para os filhos vai fazer diferença. Mas não é só falar, dizer, ensinar, viver a palavra. Mãe e pai que vivem a palavra. Os pais que vivem a palavra de Deus vão influenciar por toda a vida dos seus filhos. Filhos que não conseguem viver a palavra, é claro que tem a questão do livre-arbítrio, de escolher fazer diferente, de se rebelar, de ser rebelde, mas tem também a questão de que muitas vezes conhece, sabe o que precisa ser feito, mas não sabe como viver na prática, porque não viu o pai e a mãe vivendo aquilo. Vamos aprender como Daniel. Vamos aprender. Vamos avançar aqui para terminar pelo menos esse capítulo 1 hoje. Sabemos que ali o versículo 7, eles ganharam um novo nome aqui na Babilônia. E também foi um nome provisório, assim como eu e você temos nomes provisórios aqui nessa terra, porque lá no céu receberemos um novo nome.
Daniel propôs, versículo 8, em seu coração não se contaminar com a comida do rei, nem com o vinho. E ele pediu então que fosse feito para ele uma dieta diferente. E Deus fez com que Daniel achasse graça e boa vontade diante do principal dos eunucos, ou seja, o líder. E ele disse: tenho temor do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida. É por 3 anos, não é uma dieta de 21 dias, não é uma dieta de 1 mês, não é uma dieta de 1 ano. Pois porque ele teria que ver os vossos rostos mais tristes do que os dos outros? Condenarias assim para com o rei a minha cabeça? O que Daniel estava pedindo então era muito sério, podia levar à morte do líder dos eunucos. Experimenta, rogo-te os teus servos 10 dias. Daniel propõe isso, 10 dias. E que não seja dado legumes para comer e água para beber. E sejam examinadas a nossa aparência e a aparência dos outros jovens. Compare para ver o que vai acontecer. E aí passou esses 10 dias e eles apareceram então com um semblante, com a aparência melhor do que os outros jovens. E aí o despenseiro passou então a dar para eles a dieta que Daniel havia solicitado. Vamos lá para o versículo 17. E quanto a esses 4 moços, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e ciência. Deus abriu o entendimento. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então Daniel tinha algo diferente aqui. Não foi o rei da Babilônia que deu conhecimento, que ensinou o aramaico, que ensinou ciência. Deus deu. É Deus quem dá conhecimento. É Deus quem dá entendimento. E eu sempre falo, você está precisando, peça sabedoria a Deus. Você quer entendimento da palavra? Você quer poder ler e entender melhor? Leia lá Efésios capítulo 1, dos versículos 13 ao 17. Paulo pedindo isso para Deus dar entendimento e revelação da palavra para os Efésios. Leia e ore e peça para você, que Deus dá. E passados os dias ao fim dos quais havia dito o rei que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E não foram achados entre todos eles outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, se destacaram novamente. E assim permaneceram diante do rei. E em todo o assunto de sabedoria e inteligência que o rei lhes perguntou, achou os 10. Veja o versículo 20. 10 vezes. 10. Gente, não é um pouquinho mais inteligente. 10 vezes. Não é uma palavra. Não é numa coisa. Lembre, é estilo de vida diferente que vai destacar. E nisso, eles foram considerados pelo rei 10 vezes mais sábios do que todos os outros magos e astrólogos em todo o reino. Aqui eles já eram jovens, início da vida adulta. Por quê? Porque o rei havia mandado, lá no versículo 5, que os mantivesse separados, com alimentação separada por 3 anos. Então, o versículo aqui 18, e passados os dias ao fim dos quais, é esse tempo que Nabucodonosor falou de 3 anos. Então aqui, eles ficaram 3 anos lá, possivelmente numa escola, alguma coisa parecida com um internato que tem hoje, morando, estudando e se dedicando. E aí vem, e o rei lhes pergunta, conversa com eles, e então Nabucodonosor os achou 10 vezes mais sábios do que todos os outros magos e astrólogos. E isso é assombroso para o rei. Não para quem sabe o que Deus faz, mas para o rei. E permaneceu Daniel até o 1º ano do rei Ciro. A palavra permaneceu significa que ele ficou nesta função, neste cargo que está aqui, nessa função que o rei Nabucodonosor vai colocar. Permaneceu nesse cargo, nesse ofício, até o 1º ano do rei Ciro. Daniel morreu cerca de 2 ou 3 anos depois do início do rei Ciro. Daniel testemunhou
o início do cativeiro até o fim. Ele viu, ele foi levado para o cativeiro, viu tudo o que aconteceu. Ele viu o cativeiro chegar ao fim. Daniel recebeu a carta de Jeremias, que é o Jeremias 25, que é uma carta de Jeremias, onde Jeremias fala: aguentem firme aí 70 anos. Daniel viu. Ele não volta para Israel. Daniel não volta. Certamente porque já estava muito velho para aguentar a viagem. Isso é um entendimento extra-bíblico, porque ele já devia estar aí com seus 85, 86 anos, quando acabou o cativeiro. Ele morreu então em seguida. Ele se manteve fiel, do início ao fim. O que fez a diferença na vida de Daniel foi viver a palavra, foi viver aquilo que ele aprendeu na casa dele. Veja que ele foi para a Babilônia, já aí com seus 14, 15, 16 anos talvez, ele já conhecia a palavra de Deus. Ele já tinha o hábito da oração, ele já tinha o hábito da intercessão. Não foi algo que ele aprendeu lá no cativeiro. Ele não desenvolveu o hábito da oração lá, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora que foi colocado 3 anos lá para se desenvolver como o rei queria. Não, ele já tinha antes. Oração, a gente não vai firmar na hora da luta. Ler a Bíblia não é na hora da luta. São escolhas que nós temos que fazer a cada dia, mesmo quando não estamos vivendo uma luta, como estamos no intervalo entre uma luta e outra. Oração e leitura da Bíblia deve ser todo dia constante, tenha luta ou não tenha luta. Quando chegar o aperto, quando chegar a dificuldade, nós já teremos esse hábito. E quem tem filhos, viva isso para o seu filho, para a sua filha ser influenciada ao ver você vivendo isso. Porque Daniel foi adolescente para a Babilônia, ele já tinha. Isso veio de casa. Nós vamos ver o que Daniel fez quando leu Jeremias 25. Nós vamos ver o que ele fez quando leu Jeremias 25. Que obviamente não era chamado Jeremias 25, né? Era a carta de Jeremias aos cativos. Nós vamos ver o que ele fez. Amém? Vamos encerrando então. O que fica então de mais importante hoje? Essa introdução. Deus é soberano, e nós vamos ver isso em todo o livro de Daniel. Deus é soberano e desenvolva disciplina espiritual. Já, se você ainda não desenvolveu, firme as suas disciplinas espirituais, começando por leitura da Bíblia e oração. Amém, gente? Vamos encerrando então. Que Deus recompense e principalmente que Deus fale ao seu coração, que Deus trabalhe no seu coração. Deus já renovou as suas misericórdias para o dia de hoje. Compete a nós agora viver Colossenses 3:23. Tenha um excelente dia, que Deus abençoe a todos.